Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou olhar para a tela desse celular onde eu estou me vendo. A gente às vezes se prepara tanto para falar com outras pessoas, a gente busca tanta perfeição para estar aqui diante das câmeras, porque a gente sabe que muitas pessoas vão olhar para esse vídeo, vão olhar para nós, muitas pessoas vão ficar felizes com a nossa evolução. Muitas pessoas vão falar, nossa, eu conheci ela pequenininha, olha ela adulta, olha que legal, a família dela. Mas eu sei que muitas pessoas vão vir aqui e vão olhar defeitos, olha como que ela falou, olha como que ela se porta diante das câmeras. A gente sabe que nesse mundo existe muitas formas de se pensar e está tudo bem. Deus permitiu isso para nós, né, o livre-arbítrio, e cada um ser como quer ser. Mas hoje eu escolho algo diferente. Hoje eu tiro o meu perfeccionismo de lado. Hoje eu tiro tudo aquilo que me prende, às vezes, de estar aqui frente a frente com vocês, todo medo de rejeição, todo medo de julgamento, e eu venho falar comigo mesma, olhando para uma mãe atípica e me apresentando para essa mãe atípica que eu estou vendo na tela, que no caso sou eu mesma. E eu vou contar para essa mãe atípica quem sou eu. Eu sou Luana Fonseca, eu sou nascida na cidade de São Miguel Arcanjo. Tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe maravilhosos, pessoas maravilhosas. Eu acredito que o que eu sou aqui hoje, eu devo a essas duas pessoas que me deram o dom da vida juntamente com Deus. Eu tenho 3 irmãos que eu amo muito, que é o Pablo, a Fabiola e o Fabrício. Eu tenho um esposo maravilhoso, que é o Alisson. E eu tenho um filho espetacular, que é o Lucas. O Lucas, ele, falando hoje da minha vida como mãe, o Lucas, ele é uma criança de 4 anos. O Lucas, ele foi uma criança muito sonhada. Ele foi uma criança muito planejada, muito pedida a Deus. Eu tive o Lucas depois de 15 anos de casada. Eu já nem esperava mais. Eu já confesso que eu já tinha perdido as esperanças. Mas no momento onde a minha esperança fraquejou, onde eu achei que não existiria mais a possibilidade de eu ter um filho, Deus me presenteou com o Lucas. Foi uma gestação bastante difícil, foi em plena pandemia, então foi um período que eu tive que ficar um pouquinho fechada dentro de casa para proteger a minha saúde, para proteger a saúde do Lucas, por algumas intercorrências da vida, da saúde. Tive alguns problemas na própria gestação, eu tive que manter um repouso total. Com 27 semanas, o Lucas, por alguns problemas que a gente teve na gestação, que não vem ao caso eu falar aqui, que vai estender muita conversa, mas eu quase perdi o Lucas. Então a gente fez um repouso total, uso de medicações contínua, para que o Lucas pudesse estar aqui hoje e ser essa lição de vida que ele é para mim. Fui acompanhada por um médico bastante responsável. E a gente conseguiu ter o Lucas no forninho aí por 38 semanas e acho que 2 ou 4 dias, alguma coisa assim. E o Lucas nasceu no dia 20 de fevereiro e foi grande a alegria do meu coração de poder trazer essa criança ao mundo, mesmo diante de tantas dificuldades. No dia da cesárea eu tive bastante complicações, que eu agradeço a Deus por eu estar aqui hoje, porque eu acredito que se não fosse a vontade dele naquele dia, ao invés de eu trazer uma grande alegria para minha família, que era trazer o Lucas ao mundo, se não fosse por Deus, os planos de Deus de eu estar aqui hoje, talvez nem eu e nem ele estivéssemos aqui. E eu sou muito grata pela minha vida, pela vida do meu filho, porque o que eu passei lá só eu sei, só eu vivi aqueles momentos de terror, mas graças a Deus passou. Tive um pós-parto muito complicado, muito difícil, que eu confesso que me traumatizou. Não tenho desejo de ser mãe mais por conta disso. O sofrimento, as enfermidades, as dores foram muito grandes, então isso me traumatizou. Quem sabe um dia a gente possa ressignificar, e se for os planos de Deus, mas no momento eu digo que eu não sou preparada para ser mãe novamente. Enfim, o Lucas veio ao mundo, trouxe muita luz para minha vida, para a vida do Alisson, trouxe para nós tudo o que faltava. Eu acredito que a gente era feliz antes do Lucas, mas depois da chegada do Lucas, a nossa felicidade transbordou. Eu comecei já a notar algumas diferenças no Lucas, não que eu tivesse experiência nenhuma. Mãe de primeira viagem, muito escassa de informações, sofri bastante, porém, eu comecei a observar algumas diferenças, algumas coisinhas no Lucas que começou a me incomodar. Ele sempre teve uma sensibilidade auditiva muito grande, então se passava um carro, uma moto com um barulho um pouco mais alto ali na rua, ele já
tinha aquela percepção, ele entrava em estado de choque. Aquilo já me mantinha alerta. Se a gente usava o banheiro e ia dar descarga, aquilo causava um estado de choque no Lucas, incomodava muito. Então todos os barulhos incomodavam o Lucas, isso mesmo, bebezinho. Eu pude observar isso muito novo. Mas como eu não conhecia o que era o autismo, nunca tinha ouvido falar do que era o autismo, eu não tinha como associar. Aí eu comecei a procurar informações com os médicos. E aí eu falava o que acontecia, que às vezes ele acordava durante a noite, ficava olhando pra cima, quietinho, sem falar nada. Ele demorava muito pra dormir, ele quase não dormia. Não, assim, a gente passou um período muito difícil com o Lucas, que ele dormia muito pouco. Durante o dia ele não dormia, à noite ele dormia muito pouco. Pra ele aceitar o leite foi muito complicado, ele não aceitou leite materno, então a gente ficou alguns dias sofrendo bastante com o Lucas até a gente ofertar o leite, a fórmula, né? Pro Lucas. Demorou um tempinho pro Lucas aceitar a fórmula também, mas enfim, ele aceitou. Essa fórmula que ele aceitou de início, ele tomou até uns dias atrás. 4 anos tomando a mesma fórmula que a gente não podia mudar. A gente tentou oferecer para ele outras formas de leite. Ele não aceitou, é só essa fórmula. Até hoje ele não toma nenhum outro tipo de leite. E a gente começou a observar outras coisas também, e começou a chegar na fase de brincadeiras, que a gente fala com a criança responde, ele não respondia a gente, eu chamava o nome dele, ele não olhava. Então foram muitas características que, para quem já tem o conhecimento, então isso que eu acho muito importante eu estar falando isso de mãe para mãe, porque quando a gente tem conhecimento das características, a gente consegue um diagnóstico muito cedo para que a gente possa tratar o mais rápido possível. E eu, como não tive esse privilégio, eu sofri um pouquinho. Aí os pediatras falavam assim para mim: mãe, seu filho tá normal, tá tudo bem com seu filho, não tem nada demais nele. E aí, vida que segue. E eu não concordava, mas falava: tudo bem, doutor, então tá bom. Aí eu ia procurar a opinião de outro médico. Aí os outros médicos falavam a mesma coisa: tá tudo bem com seu filho, mãe, não tem nada, você fica procurando coisa onde não tem. Mas tá tudo bem com o seu filho? Ia procurar outro profissional e era da mesma forma. Então, para mim foi muito difícil, gente, por questão de encontrar pessoas especializadas para falar: não, seu filho tem característica de autismo, vamos investigar, né? É muito novinho ainda, mas vamos investigar. Se eu soubesse disso, do que eu sei hoje, antes, eu acredito que eu poderia ter feito muito mais coisas pelo meu filho. Mas eu não me cobro, porque tudo que eu fiz, tudo que eu faço por ele tem me dado resultados. Então eu sei que, por mais que eu não sabia, eu vi alguma diferença, alguma mudança. Eu não tive medo de buscar as causas. Isso é muito importante para nós, família, para nós mães. Não tenham preconceito. Não fiquem pensando no que vão falar do seu filho, no que vão falar de você. Pensem na evolução do filho de vocês. Eu, naquele momento, eu me esqueci do mundo. Eu fiz de tudo para buscar conhecimentos, para saber o que estava acontecendo com o meu filho, até que eu encontrei uma pessoa que teve coragem de contar para mim, porque algumas outras pessoas que já acompanhavam o Lucas já tinham percebido, faziam alguns comentários que eu não entendia, mas não tinha coragem de falar o que precisava ser falado. Então, às vezes, a gente fica chateado com uma pessoa que fala assim: olha, leva seu filho no especialista porque tem características, né, de algo que pode ser tratável. E as pessoas ficam bravas quando ouvem esse tipo de comentário. Mas uma mãe, falo como mãe mesmo, que fala dessa forma, ela fala porque sabe que tem o que ser feito naquela faixa etária, entendeu? Passou daquela faixa etária, talvez você não consiga o mesmo resultado lá na frente. Fala por preocupação e às vezes a gente fica chateado. Eu jamais ficaria chateada se alguém chegasse pra mim e falasse assim: olha, o Lucas tem característica de autismo. Ele. E vai procurar um especialista. Eu teria ido correndo, gente. O que foi, filho? Pode entrar. Precisa do quê? E até que um profissional me falou: mãezinha, o seu filho tem autismo. Aí ele pediu pra eu sentar. E aí ele falou: vou encaminhar ele pra fono, porque o Lucas já tinha quase 3 anos. O Lucas tinha feito 2 aninhos. O Lucas falou até uma certa idade. Ele falava mamãe, papai, vovó, vovô. Acredito que de 9 meses a 1 ano ele começou a andar. E de repente ele teve aquela poda neuronal. Ele parou de falar, ele parou de andar. E daí em diante foi muito difícil pra mim. Porque meu filho parecia uma criança surda.
tudo que eu falava com ele não respondia. Eu tentava de alguma forma chamar a atenção dele sem sucesso. Isso confesso que me preocupou muito. E aí até que esse médico falou pra mim, ele falou: mas eu não posso dar um laudo porque eu não sou especialista, mas vou encaminhar você pro especialista. E aí ele me encaminhou, ele me aconselhou, me falou que tinha que ser feito. E eu fui procurando os caminhos, eu fui procurando os profissionais, eu fui achando, assim, procurando os encaixes do caminho para conseguir realmente esse laudo para que eu precisava ter por escrito. Eu já sabia, a partir do momento que ele me falou autismo, eu não sabia o que era. Para mim foi muito difícil porque eu imaginei algo, eu nem sei explicar o que eu imaginei, mas para mim foi algo muito ruim de imediato. E aí a gente chegou em casa, eu e ele, estávamos só nós dois nessa consulta, e aí a gente chegou em casa, eu deixei ele brincando na sala, já até falei isso inclusive em outro vídeo, e eu vim pro quarto, coloquei um travesseiro no meu rosto para que ele não ouvisse, para que os vizinhos não ouvissem, chorei muito ali eu chorei demais, e passou aquele momento do choro. Eu limpei o meu rosto e falei: agora eu preciso ir saber o que é isso e o que eu faço pro meu filho evoluir. Alguns dias depois que ele já tinha passado por alguns profissionais, né, que eu tive um prognóstico de que o meu filho não falaria, aquilo destruiu com o meu psicológico. E como eu sei que destrói com o psicológico de qualquer pai, de qualquer mãe. Porque quando a gente, lá no início que eu falei, o Lucas foi muito planejado, muito sonhado. Foi muito difícil para trazer o Lucas ao mundo. E aí chegar naquela fase mais gostosa da vida, que é você ouvir o papai e a mamãe, o seu filho não vai falar. Eu não aceitei. Eu até comecei a estudar sobre o autismo e aceitei o diagnóstico. Mas esse prognóstico, seu filho não vai falar, isso eu não aceitei, gente, de forma alguma. E eu fui... Que foi? Pode entrar. Quem é? É o Lucas Aranha, gente. Mas preciso mais. Eu já vou pegar mais salgadinho. Ele quer mais salgadinho? Então fala pro pessoal. Pessoal, preciso mais salgadinho. Já vou pegar. Mas é Lucas Aranha. Lucas Aranha. Vem. E quando chega nessa fase de falar, gente, você ouvir. A começar a ensinar onomatopeias para ele. Nesse período ele já passava na fono, uma fono da cidade de Itapetininga. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com as pessoas à minha volta. E essa fono me dava liberdade para perguntar. E eu pergunto um dia, ela falando: eu tô trabalhando com ele as onomatopeias. E aí eu pedi para que ela me explicasse o que era a onomatopeia, e ela, com todo o carinho do mundo, me ensinou. Porque os nossos pais já faziam onomatopeias com a gente, mas a gente não sabia os nomes técnicos usados, né? Os nomes técnicos dados para aquela atividade. E hoje a gente podendo conversar com profissionais, né? Porque antigamente não tinha essa facilidade da gente estar frente a frente com um profissional. Então era mais difícil da gente ter uma evolução. Hoje a gente tem esse privilégio de ter esses profissionais maravilhosos que conversam bastante. A gente sempre conversou muito, eu e essa fono, pelo WhatsApp. Ela sempre tirou muitas dúvidas, a gente sempre conversou bastante. E quando eu chegava até o consultório, ela sempre me deu muita atenção. Então, querendo ou não, a gente fazia uma troca de informações. E aí ela me ensinou que era onomatopeia e eu comecei a observando com aquele olhar que as pessoas sempre olham para mim e falam, né? Que é o olhar da enfermagem. Por eu ser técnica de enfermagem, a gente acaba tendo um olhar um pouco diferenciado para situações. E esse olhar me fez ver oportunidades. E eu vendo que ele só dava atenção para os carros, que ele sentava diferente com o sofá e ficava ali empurrando seus carrinhos em silêncio, onde eu chamava, tentava chamar a atenção dele e ele não olhava para mim. E aí eu comecei a sentar do lado dele e pegar carrinhos que ele tava ali brincando, e eu começava a conversar com os carrinhos. Oi, amigo, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? E aí eu fazia brum, brum, bibi, bibi. A onomatopeia acontecendo. E aí ele começou a olhar pra mim. Quando eu percebi que isso começou a chamar a atenção dele, eu me senti muito feliz mesmo. E como a gente já estava trabalhando onomatopeia com ele, sem sucesso, eu comecei a usar o hiperfoco dele para começar a trabalhar. Aí aos pouquinhos, claro que eu vou contar isso rapidamente, não foi tão rápido assim. Claro que teve um tempo de trabalho, de processo. Eu comecei a usar as onomatopeias e tudo que a fono gostaria que ele fizesse. Aí eu começava a trabalhar durante a semana com ele em casa pra gente chegar na próxima consulta e ele conseguir fazer algo com ela. E assim começou a acontecer as evoluções. Eu acho que foi a primeira evolução que eu consigo me lembrar. Provavelmente tiveram mais, mas como eu não tinha ainda esse olhar de anotar,
de colocar de uma forma que eu pudesse passar depois para vocês. Eu não tinha a visão de que eu chegaria até aqui hoje e de que eu gravaria um vídeo contando para vocês de como talvez surgiu um método Fonseca, transformando hiperfoco em desenvolvimento. Eu não tinha essa visão. Por quê? Porque não foi planejado. Foi acontecendo diariamente durante os nossos dias, como acontece aí na vida de vocês não se dão conta, que se tornou algo grandioso na minha vida que hoje eu tenho o privilégio de vir aqui contar isso pra vocês com muita alegria. Enfim, aí ele começou a fazer as onomatopeias, imitar os animais. Foi um longo período fazendo só isso, que eu já estava cansada, porque eu queria ouvir ele falar mamãe, falar papai, falar vovó, vovô. E aquilo meio que foi me cansando. Mas aí eu comecei a observar outras coisas, que ele também tirou a fralda e ele não queria usar fralda. Mas ele tinha medo de ir ao banheiro, que é um trauma que depois eu fui estudar um pouquinho sobre isso, por curiosidade, e acabei descobrindo que as crianças geralmente desenvolvem esse medo, que vem ou por trauma do parto, ou por trauma de algum período na vida deles, desse período da infância, ou até mesmo da gestação dentro da barriga da mamãe. Eles podem desenvolver esse trauma depois para eles evacuarem, fazer o seu xixi lá no banheiro. É algo que causa muito medo, muita dor para eles psicológica. E quando eu comecei a entender sobre isso e observando o hiperfoco dele, do nada eu tive uma ideia e falei assim pro Alisson. Eu falei, eu vou tentar alguma coisa com o Lucas. Acabei de ter uma ideia. Eu falei, ele gosta muito de caminhão. Eu falei, vou desenhar uns caminhões no papel e vou fazer um desafio com ele. Assim, assim, assim. Expliquei pro Alisson. Aí eu fiz os desenhos dos caminhões numa folha sulfite. Comprei umas canetinhas bonitas, coloridas, e como ele queria muito um caminhão que ele tinha visto na casa do meu irmão, que é um caminhão da Iver, eu falei assim, aí veio toda a estratégia na minha mente, gente. Eu falo que foi uma inspiração, uma ideia de Deus. Aquele momento eu senti assim, como se alguém estivesse falando na minha mente, faz assim, 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 eu tenho certeza absoluta que foi Deus quem estava falando comigo em pensamento. E aí eu fui fazendo daquela forma que veio na minha mente, faz assim, assim, assim que vai dar certo. E aquela inspiração divina, maravilhosa aconteceu, gente. Eu falei pra ele sem ele entender, sem ele falar muito bem ainda, eu falei, Lucas, a gente vai fazer um desafio com você, esse desafio vai ser assim, assim, assim. Eu falei como se ele estivesse me compreendendo completamente, 100%. O que talvez não estivesse acontecendo, mas naquele momento eu preferia acreditar que era assim que ia acontecer. E aí, eu colhei essa folha na porta do banheiro, e eu falei, toda vez que você entrar no banheiro pra você fazer xixi, pra você fazer cocô, nem que você faça na roupa, nem que você faça ali no chão, não tem problema. Mas só o fato de você não fazer mais em outros ambientes da casa e fazer dentro do banheiro, eu te dou a oportunidade com uma canetinha na mão. Eu te dou a oportunidade de fazer um risquinho em um caminhãozinho. Quando você completar os 20 caminhõezinhos, eu te dou o caminhão que você quer. E aí ele ficou todo empolgado. A partir daquele dia, ele entrou no banheiro. A primeira vez ele não conseguiu fazer xixi e nem cocô no vaso, mas ele fez dentro do banheiro. Aí todas as vezes que ele queria fazer xixi e cocô, ele falava, quero ir no banheiro, quero fazer xixi, quero fazer cocô, do jeitinho dele, e eu compreendia. A gente começou a ter uma evolução assim gigante que eu já comemorei muito, e ele queria que desse parabéns pra ele, que vibrasse com ele, porque ele entrou no banheiro pra fazer o xixi e o cocô, e isso é muito importante. Então, pra criança já buscar essa motivação é porque ela já é motivada a isso, ela sabe que se ela fizer algo que para ele vai ser diferente e para nós vai ser algo grandioso, ele já espera que ele vai receber os parabéns. Então isso é muito bom também. E aí ele começou a entrar no banheiro. No primeiro dia ele já entrou, no segundo dia de manhã ele já tentou, no segundo dia à tarde ele conseguiu fazer o cocô no banheiro, no vaso. Pra mim foi assim extraordinário. Eu coloquei os 20 caminhõezinhos imaginando que ia demorar muito tempo pra gente conseguir. Ou também eu pensei assim, eu imagino que em 20 dias a gente consiga uma evolução, sei lá, no finalzinho a gente conseguir que ele faça uma vez evacuação no vaso, já pra mim seria uma evolução. Mas gente, foi extraordinário, extraordinário. No segundo dia, ele já começou a fazer as evacuações no vaso sanitário. O xixi foi um pouquinho mais complicado, mas a gente conseguiu também. Então, a gente terminou esse processo dos 20 dias em mais ou menos uns 16 dias. Eu tinha dado ali 20 caminhõezinhos, um por dia que eu imaginei, 20 dias.
em muito menos tempo a gente conseguiu essa evolução, a gente conseguiu essa vitória. Aí quando eu vi que ele já tava bonitinho, ele já pedia pra ir no banheiro, já evacuava no banheiro, a gente já comemorava, a gente já vibrava, a gente tinha encomendado o caminhão que ele queria. Chegou, a gente escondeu. Pra mim foi muito difícil, eu não sei guardar presente, eu já tenho presente, eu já tenho que entregar, eu sou muito ansiosa nessa parte. E aí eu escondi, eu consegui guardar esse presente. E aí, como ele finalizou esse desafio antes do tempo, a gente também entregou presente. Logo que ele acabou de pintar todos os caminhões, eu imprimi um certificado para ele, que eu inclusive tirei foto sem saber que isso poderia se tornar, né, um método, que é o método Fonseca hoje, que é um nome muito especial que eu dei ao meu livro, que foi uma das dinâmicas que a gente fez aqui em casa, que deu super certo. E aí a gente colocou em cima da cama o certificado, o caminhão e a folha com as canetinhas que ele tinha realizado o desafio. E a gente chamou ele, depois que estava tudo preparado, pediu para ele fechar os olhos, e quando ele viu a surpresa, ele ficou muito feliz. A gente tirou foto, eu tenho essas fotos que eu acredito que eu coloquei no livro. Foi assim um momento muito importante pra gente. Foi a primeira evolução que eu posso dizer assim que me surpreendeu, porque foi algo muito rápido. As onomatopeias foram muito boas. Deu super certo usando o hiperfoco, mas demorou pra gente conseguir ouvir as primeiras palavrinhas, teve todo um processo. Agora, o desfraude foi algo extraordinário, porque o desfraude pra gente, mãe falar do desfraude, eu imaginei que pra mim seria algo muito difícil, o desfraude do Lucas, mas eu posso dizer que pra mim foi uma experiência muito rápida, muito boa e muito facilitada. Então eu fiz questão de compartilhar isso com o mundo, abrir a minha vida, abrir as portas da minha casa para compartilhar essa dinâmica. Sim. Que deu certo em outros pontos também, que a gente usou a mesma estratégia para dinâmicas diferentes e deu super certo também. Filho, a mãe tá gravando. Espero que isso chegue na casa de vocês. Que chegue na... A mamãe tá gravando. Que chegue na casa de vocês, que chegue no conhecimento de vocês de uma forma extraordinária e que de alguma forma possa abrir o olhar de vocês para começar a observar coisas simples, coisas pequenas no dia a dia, nas nossas vivências, que podem fazer uma transformação extraordinária na vida do nosso filho.